O relógio marcava 2 da manhã. O ambiente estava silencioso, exceto pelo som suave de respirações contidas e o zumbido constante das câmeras posicionadas ao redor. Naquela pequena sala iluminada por luzes frias, todos os olhos estavam fixos em uma panda fêmea. Ela se acomodava em seu ninho improvisado, enquanto um misto de serenidade e ansiedade refletia em seu olhar. Algo estava para acontecer. A equipe mantinha a calma, mas o peso da expectativa estava em cada gesto. Um momento tão raro, tão delicado, carregava mais do que o simples ato de um nascimento. Representava esperança e um futuro incerto para uma espécie que luta contra o tempo. Quando finalmente o primeiro filhote veio ao mundo, os sorrisos começaram a surgir, mas não por muito tempo. A panda se mexeu novamente de maneira inesperada e o que aconteceu a seguir deixou a sala inteira em estado de choque. O panda gigante, com seu pelo branco e preto icônico, é um dos animais mais adorados do mundo. No entanto, por trás dessa aparência encantadora, existe uma realidade preocupante. Eles estão à beira da extinção. A perda de habitat devido ao desmatamento e à ameaça do comércio ilegal tem reduzido suas populações a números alarmantes. Atualmente, estima-se que cerca de 1.600 pandas vivam em estado selvagem, enquanto outros 300 são cuidados em reservas e zoológicos, a maioria deles na China. Para combater esse cenário, equipes de conservação ao redor do mundo têm investido em programas reprodutivos especializados, como o que ocorreu em 2013 em um centro de preservação nos Estados Unidos. Localizado na Geórgia, o Sanctuary of the Wild assumiu a missão de aumentar a população de pandas em parceria com especialistas chineses. Entre os pandas sob seus cuidados estava Mei Li, uma fêmea de 16 anos que chegou ao centro vinda da renomada base de pesquisa de Chengdu, na China. Mei Li era uma panda particularmente tranquila, com um gosto peculiar por escalar árvores e cochilar nos galhos mais altos. Com seus 92 quilos de pura fofura, ela rapidamente conquistou a equipe de cuidadores. Seu parceiro, Bao, era um macho igualmente especial, conhecido por sua curiosidade incansável e personalidade brincalhona. Apesar de inexperiente, Bao demonstrava um comportamento promissor, mas as dificuldades da reprodução natural entre pandas se mostraram um obstáculo significativo. A baixa taxa de fertilidade natural dessa espécie sempre foi um desafio para especialistas. As fêmeas têm uma janela fértil de apenas 2 dias por ano, tornando o momento absolutamente crucial. Durante meses, a equipe monitorou cuidadosamente Mei Li, analisando suas mudanças de comportamento e até mesmo coletando amostras de urina diariamente para acompanhar os níveis hormonais. Quando os testes indicaram que ela estava no pico do ciclo reprodutivo, era hora de agir. Os especialistas enfrentaram uma escolha: confiar no acasalamento natural ou optar pela inseminação artificial. Embora o processo natural fosse preferido, ele exigia uma combinação perfeita de fatores: conexão entre os pandas, disposição do macho e tempo impecável. No entanto, os pandas em cativeiro muitas vezes se mostram inseguros ou desinteressados, o que diminui significativamente as chances de sucesso. Decidiu-se, então, pela inseminação artificial, uma técnica que, apesar de sua complexidade, tem se mostrado eficaz no aumento da população de pandas. O procedimento envolveu a coleta de material genético saudável de Bao e sua inserção no corpo de Mei Li. A equipe sabia que o sucesso não era garantido, mas estavam determinados a tentar. Nos meses que se seguiram, Mei Li passou por uma série de exames para confirmar se a inseminação havia funcionado. Depois de notar algumas mudanças sutis no comportamento de Mei Li, os veterinários decidiram realizar um ultrassom para confirmar suas suspeitas. Após alguns minutos de tensão na sala de exames, a imagem na tela revelou algo extraordinário. Um pequeno feto estava se desenvolvendo dentro da panda. A notícia se espalhou como fogo pelo centro de preservação. Havia sorrisos e comemorações em cada canto, enquanto a equipe celebrava a possibilidade de um novo filhote contribuir para a sobrevivência da espécie. Com a confirmação da gravidez, a atenção da equipe se voltou completamente para o bem-estar de Mei Li. A panda foi monitorada de perto todos os dias, recebendo os melhores cuidados possíveis para evitar qualquer risco, como aborto espontâneo ou complicações no parto. O período de gestação dos pandas é notoriamente imprevisível, variando entre 3 e 6 meses, o que exigia atenção constante e preparação para qualquer cenário. No caso de Mei Li, sua gestação durou 4 meses. Antes de engravidar,
Ela costumava devorar quase 20 quilos de bambu diariamente, mas à medida que os meses avançaram, seu apetite diminuiu consideravelmente. Uma mudança que os especialistas reconheciam como um sinal típico de gravidez. Outro comportamento curioso logo apareceu. Mei Li começou a triturar o bambu em pedaços pequenos, espalhando as lascas em um canto de seu recinto. A equipe percebeu que ela estava começando a construir um ninho, sinal de que o nascimento se aproximava. No ambiente natural, os pandas utilizam folhas, galhos e pedaços de bambu para criar ninhos acolhedores, protegendo os filhotes do frio e da umidade. Embora estivesse em cativeiro, Mei Li seguia instintivamente esse comportamento. Para apoiá-la, a equipe preparou cuidadosamente o espaço, fornecendo materiais que ela pudesse usar para aprimorar seu refúgio. Cada detalhe foi pensado para replicar as condições naturais e garantir que ela se sentisse segura. A cena do recinto se transformava em algo especial. Pilhas de folhas frescas e bambu espalhados pelo chão, com Mei Li cuidadosamente organizando seu pequeno abrigo. Observá-la era como um vislumbre da natureza em estado puro, mesmo dentro dos limites de um programa de preservação. Os cuidadores do centro de preservação sabiam que o grande momento estava próximo. Mei Li exibia sinais claros de que o parto era iminente, e a equipe entrou em ação. Decidiram instalar câmeras em seu recinto, funcionando 24 horas por dia, para registrar cada detalhe desse evento especial. A intenção não era apenas monitorar a saúde da panda e dos filhotes, mas também capturar imagens que poderiam ser compartilhadas com o público, oferecendo um raro vislumbre da vida desses animais magníficos. Naquela noite, o ambiente ao redor do recinto estava em silêncio, exceto pelo som das câmeras e dos passos cuidadosos dos cuidadores. Mei Li se acomodou em seu ninho recém-construído, exibindo uma calma que contrastava com a excitação silenciosa da equipe. As horas se arrastaram, até que finalmente ela começou a se movimentar com mais intensidade. O trabalho de parto havia começado. Após alguns minutos, o primeiro filhote nasceu. Pequeno, rosado e quase sem pelos, ele soltou um som fraco, mas cheio de vida. Mei Li, com a ternura instintiva de uma mãe, pegou-o cuidadosamente e começou a lambê-lo, limpando-o e mantendo-o aquecido. A equipe assistia emocionada, encantada com a dedicação da panda. Mas então, algo inesperado aconteceu. Mei Li começou a se agitar novamente, seu corpo se contraindo como se estivesse prestes a dar à luz mais uma vez. Os cuidadores trocaram olhares de confusão e expectativa. Momentos depois, um segundo filhote veio ao mundo. Assim como o primeiro, ele era minúsculo, rosado e cego. A surpresa tomou conta da equipe. Ninguém havia previsto isso. Os ultrassons haviam mostrado apenas um feto. Os dois filhotes, cada um do tamanho de um pequeno tablete de manteiga, eram incrivelmente frágeis. Gêmeos não são incomuns em pandas gigantes, mas são acompanhados de desafios únicos. Compartilhar o útero significa competir por nutrientes, e após o nascimento, dividir o leite materno pode comprometer a saúde de ambos. Além disso, mães pandas geralmente focam seus cuidados em apenas um filhote, deixando o outro vulnerável. No entanto, Mei Li surpreendeu a todos novamente. Ao contrário do esperado, ela não negligenciou nenhum dos filhotes. Alternando entre os dois, ela demonstrou uma habilidade notável de cuidar de ambos ao mesmo tempo, lambendo-os e aconchegando-os contra o calor de seu corpo. Mesmo assim, a equipe estava preparada para intervir caso necessário. Um plano já havia sido traçado. Se Mei Li rejeitasse um dos filhotes, os cuidadores estavam prontos para assumir sua criação, garantindo que ambos tivessem as melhores chances de sobrevivência. Felizmente, a dedicação instintiva de Mei Li permitiu que ambos permanecessem sob seus cuidados. Os gêmeos nasceram com pouco menos de 1 hora de diferença, às 7 horas e 14 minutos e às 8 horas e 1 minuto da manhã. O nascimento foi um momento histórico para o Centro de Preservação, e a equipe não conseguiu conter a emoção. Esses pequenos filhotes representavam mais do que esperança. Eram um símbolo vivo da luta pela sobrevivência de uma espécie inteira. Os filhotes gêmeos de Mei Li marcaram um momento histórico para o Sanctuary of the Wild.
Eles eram o sexto e o sétimo filhote nascidos no centro desde o início de seu programa de reprodução em 2006. O diretor do programa de conservação, visivelmente emocionado, compartilhou sua alegria. Ver esses dois pequenos nascerem saudáveis é um alívio e um motivo de celebração para todos nós. Agora, nosso trabalho será garantir que Mei Li e seus filhotes recebam todo o cuidado necessário para prosperarem. Alguns dias após o nascimento, exames detalhados confirmaram que ambos os filhotes eram fêmeas. Uma notícia que trouxe ainda mais entusiasmo à equipe. Fêmeas são especialmente valiosas para programas de reprodução, pois têm o potencial de dar à luz futuras gerações, contribuindo diretamente para o crescimento da população de pandas. Embora gêmeos em pandas não sejam inéditos, sua sobrevivência ainda é um desafio delicado. Por isso, os cuidadores intensificaram os esforços para garantir que tanto Mei Li quanto suas filhas recebessem o suporte adequado. Outros testes genéticos também foram realizados para documentar o progresso do programa de reprodução, enquanto a inseminação artificial, responsável pelo nascimento dos gêmeos, continuava sendo considerada uma ferramenta indispensável para os esforços de conservação. Os filhotes, que permaneceram sob os cuidados amorosos de Mei Li e da equipe do centro, rapidamente se tornaram a atração principal. Pequenos e vulneráveis no início, eles cresceram saudáveis e cheios de energia, conquistando todos que os viam. A expectativa era de que no futuro as duas irmãs também pudessem contribuir para a preservação da espécie, garantindo que a luta contra a extinção continuasse. Ao refletir sobre o momento, um dos cuidadores comentou com um sorriso: "Fizemos tudo o que podíamos para garantir o sucesso dessa gravidez. Quando finalmente vimos as imagens do ultrassom, tínhamos certeza de que havia apenas um filhote. Esses gêmeos foram uma surpresa maravilhosa e uma vitória para todos nós." Agora, imagine uma jovem escaladora caminhando tranquilamente pela montanha, até que um lamento baixo e desesperado corta o silêncio. Ela se aproxima cautelosamente e, ao olhar para a beira de um penhasco, avista um filhote de urso preso em uma saliência estreita, debatendo-se em pânico enquanto sua mãe, no topo, vocaliza freneticamente. O perigo é claro e o tempo está contra eles. O que ela pode fazer para salvar o pequeno sem colocar sua própria vida em risco? E será que a mãe ursa permitirá sua aproximação sem reagir de forma agressiva? Quer descobrir o que aconteceu e sentir as emoções dessa nova história? Não perca o próximo vídeo do canal Amo Meu Patudo. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela e vem comigo. Grandes emoções vêm acompanhadas de grandes histórias. Até lá!